Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, minhas senhoras e senhores, meus telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao Freestyle United, seu canal favorito das coisas do mundo da bola. Mesa quadrada hoje, ou seria a mesa octogonal hoje, para falar. Hoje tem que mudar um pouco a geometria aí. Vai falar do UFC Flamengo que tá rolando aí. A gente tá um pouco atrasado, eu sei. Aconteceu muita coisa no Flamengo semana passada, mas como a gente falou no vídeo anterior, foi uma semana complicada, a gente não conseguiu gravar. Vamos falar hoje, né? Porque antes tarde do que nunca. Mas nossa, quanta Bom que merda. depois dá para falar com mais calma, analisar de melhor forma, Quanta acumular, merda no Flamengo. acumular, apistolar. A semana passada do Flamengo começou com uma série de boatos de que o elenco estava rachado com o Sampaoli, que não queria, que estavam forçando a barra para sair o Sampaoli, que já tinham falado que queriam o Rogério Ceni, né? E aí na terça-feira, O elenco, né? Os chefes do Flamengo. Vale lembrar que, assim, semana passada o Flamengo na quinta-feira foi eliminado da Libertadores. E no domingo arrancou um empate do São Paulo, porque foi o que o Flamengo fez. Arrancou um empate do São Paulo. Então o Flamengo não vinha bem, né? Segunda-feira começam a rolar esses boatos de que o elenco estava rachado, não sei o quê, blá. Terça-feira, como se a situação não tivesse crítica o suficiente, o Gerson e o Varela resolveram sair na porrada. Olha que bacana. Vale lembrar que eles saíram na porrada. Os dois jogadores que jogaram juntos na última partida. Esses dois. E vale lembrar que isso acontece na terça-feira, um dia antes do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O jogo que o Flamengo termina ganhando do Grêmio por 1-0. A gente vai fazer um outro vídeo para falar disso depois. Mas enfim, no dia anterior a esse jogo, dois jogadores que são jogadores experientes, jogadores com passagem pela Europa, jogadores com passagem por seleção. O Gerson, titular absoluto. O Varela só não é titular porque tá bichado e não consegue jogar mais de 3 jogos seguidos. Saindo na porrada. E aí, amigo, quando você tem um caso de violência assim, interno, tão próximo de outro, não dá mais para tentar esconder que o clima ali dentro não tá legal, cara. Porque em menos de um mês o Flamengo ter 2 casos de funcionários do clube saindo na porrada, não é normal. Não é normal. Não é normal. A tal ponto que, segundo a reportagem do GE, quando eles começaram a sair no tapa, a turma do Deixa Disso demorou a entrar em ação. Então, assim, o negócio lá não tá legal. E é assim, né? Quem é a turma do Deixa Disso, né? Tem isso também. Quem seria? Nem sei se tem essa turma mais. Não, tem. Tem o Felipe Luiz, tem o Léo Pereira, tem o Davi Luiz, tem jogadores que... O Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o próprio Pedro. São jogadores mais experientes. Poderiam ser a turma do Deixa Disso. Mas, enfim. Cara, eu acho assim... Claramente, o clima no elenco não tá legal. O elenco tá rachado. O elenco... E pode não ser porque... Não tô dizendo necessariamente que é porque os jogadores não gostam ou estão brigados entre si, mas... a comissão técnica do Flamengo é inexistente, maluco. É inexistente. Aí os caras saíram na porrada na terça. Na quarta, de manhã, no dia do jogo, o São Paulo resolve se juntar com as lideranças do elenco. Aí ele vai se juntar com o Gabigol, com o Rodrigo Caio e com o Felipe Luiz.
Não, eu acho que foi essa semana aí também, é bom lembrar, né? Pra você ver como a organização aí é um exemplo do futebol rubro-negro. Você vê, acho que, se eu não me engano, foi essa semana que o Sampaoli conversou pela primeira vez com o Pela Pedro. primeira vez com o Pedro. 2 semanas depois. É. E teve Cara, jogo durante esse período. Teve. E aí, cara, a situação já tá num nível que, assim, porra, por que não coloca o Pedro? Fala, cara, o esquema tático que o São Paulo tá usando hoje não cabe o Pedro. Isso no jogo do contra o Grêmio ficou muito claro. O Pedro entrou e ficou perdido. Cuiabá Mas o também Pedro. não jogou nada. Mas então tem que mudar o esquema tático para poder acomodar o Pedro. Bom, isso é outra história. Isso é uma outra discussão. Mas do jeito do formato que o Flamengo joga hoje, o Pedro não cabe nesse time. Cara, contra o Grêmio ele entrou aos 30 do segundo tempo. Ele teve 15 minutos de jogo, não é pouco. Na verdade, mais, né? Quase 20 com os acréscimos. Não é pouco. E ele não encostou na bola. A única jogada que ele fez, ele foi tentar driblar o zagueiro para chutar, driblou errado, chutou errado. Então, existe a Flamídia, né? Foi criada essa crise dentro do Flamengo, só que o Flamengo não tá resolvendo ela. E aí ela vai crescendo. Aí ela vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E a gente na quarta-feira teve uma cena patética. Eu não sei se você viu os gols do Flamengo. Ou o gol do Flamengo, perdão. Não consegui ver. Quando a Arrascaeta converte o pênalti, vai todo mundo comemorar no banco de reservas com alguém que eu não consegui identificar quem era. Não era o Sampaoli. Aí tem uma câmera específica que mostra o grupo de jogadores se abraçando. Aí, de repente, o Gabigol tá assim. Aí ele dá uma olhadinha pra trás, vê que o Sampaoli tá lá atrás, fala, vem também. Tipo, chega mais também, né? Uma coisa mega forçada, mega, tipo... Você vem fazer parte também, vem. Tipo, enfim, tá aí no cantinho. Enfim. Não sei, cara. Cara, eu acho que assim, enfim, é difícil, né? Porque assim, para mim, eu não tenho novidade nenhuma. Eu já venho falando isso antes da existência do canal, né? Que a gente já conversava entre si, já discuto essa questão com os meus amigos. É do futebol perder, é do futebol perder, é do futebol... Não é. Não é. Eu acho que agora, eu não sei mais o que precisa para isso ficar claro que não é do futebol, não é normal o Flamengo perder do jeito que perde, né? Não é perder do jeito que perde. Do jeito que perde, claro. É fazer uma campanha do jeito que faz. Mas a gente chegou aí na semifinal. Chegou porque o time, os jogadores individualmente são bons. Se treinam ou não treinam, eles sabem chutar a bola, eles sabem, né? Se baixar o dia ali da diva, o dia do hoje eu acabo com o jogo, acaba com o jogo. A gente viu isso no Flamengo e Atlético Mineiro. Mas o Flamengo é um bando desde que o Jorge Jesus saiu. Um bando. E quando o treinador, qualquer um, tenta colocar ordem, ele como é que se fala? Ele é repelido pelo elenco, pelo grupo de jogadores que já estão ali desde 2019, Sim. que parece que ficaram com uma aura, né? Parece que foram promovidos e agora compõem a diretoria de futebol, porque escolhem comando técnico, escolhem treinador, né? Escolhe quando demitir o treinador, escolhe se estão ou não com o treinador, se desistem ou não do treinador. Eu nunca vi assim, imagine você numa guerra, e aí o soldado, olha só, os soldados vão chegar assim para você, vamos dar uma força pro nosso superior. Bom, você tem que fazer, o cara fala e acabou. Mas é isso aí, cara. Cara, eu sinceramente, assim... Eu acho até falar ao vento, falar do Pedro, cara, como é que você vai esperar que depois dessa situação toda, acho que já nem cabe mais falar,
Seliete pode ser titular, pode... Não cabe, porque o Flamengo assim, não cabe, não tem sistema, não tem nada, o time não tem treinador. É um treinador que depois do jogo, o cara faz uma pergunta e tá preparado para a final. O treinador fala, nem sei se eu vou estar aqui. Ele falou, o São Paulo. Então, assim, entendeu? A questão é, o Flamengo ele vai querer profissionalizar o futebol, assim como profissionalizou o clube ou não. Entendeu? Porque eu não tenho o que falar de se o jogador X ou Y, se a tática ou X ou B tá funcionando ou não tá, porque para mim o problema não é esse. O problema é que a zona, isso aí independe, ganha se ganhar aí, porque por causa disso aí tem um Gabigol, tem um Pedro que pode fazer um gol, um Arrascaeta que pode fazer um gol e acabar com o jogo ou não, e é meio aleatório, e a gente vem se arrastando nessa situação desde agosto de 2020, né, quando entra aí, acho que foi agosto. Foi exatamente isso, agosto. O cara entrou lá, eu esqueci o nome dele, agora me fugiu o nome. O Domenech Torrente. O Domenech Torrente. E a gente vem se enganando. Né? Não, porque é assim, é assado, é assim, é assado. Eu acho que agora, né, ficou mais do que claro que é uma zona. É uma zona, ninguém respeita ninguém. Não tem. Realmente essa situação do São Paulo expôs muita coisa. Muito. E você vê, cara, você vai numerando. O Gabigol berrou com Marcos Braz. Né? Para além do São Paulo, né? O Coisa lá fazia o Vidal no início do ano. O próprio Gabigol também no início do ano, com o Vitor Pereira, que desistiu do Vitor Pereira. Tinha o Pedro agora com o São Paulo. São coisas. Entendeu? Sim, cara, com o Dorival, o elenco. Totalmente. Eu acho que essa altura do campeonato. A essa altura do campeonato, mesmo que o Flamengo venha ganhar a Copa do Brasil, a gente vai fazer um vídeo separado para falar dessa final. É uma temporada vergonhosa, cara. É uma temporada vergonhosa por tudo que aconteceu fora de campo. Entendeu? É difícil você falar assim que um time que ganha uma Libertadores e ganha uma Copa do Brasil seja uma temporada ruim. Mas o Flamengo vem tendo temporadas ruins. A última temporada boa do Flamengo foi em 2009, apesar do título. Que o Flamengo ganha título apesar da crise. Apesar da crise permanente, porque o elenco é muito caro. É um elenco muito qualificado, muito mais qualificado que os outros. E a zona que você faz o Flamengo se nivelar. Não, eu não estou menosprezando, é que eu falo, parece que é metido, soberbo. Não é soberba. Não é soberba. Já fez a pergunta. Que elenco se aproxima do. Mas se tiver. Não tem, cara. Só que se os caras não treinam direito, os caras não respeitam nada. Cara, anda uma vez ou anda outra. É o que eu tava começando a falar. Essa situação toda que desencadeia com o preparador físico batendo no Pedro, ela realmente está mostrando pra gente o tamanho da bagunça que é ali atrás. Por quê? Porque em termos de Sampaoli, o Flamengo hoje tá numa sinuca de bico do caralho. Porque assim, por um lado, cara, pra mim tinha que ter demitido o Sampaoli junto com o preparador físico. Pra mim. No dia não, porque eu acho que você tinha que dar a oportunidade ali de posicionamento ao treinador. Agora, o posicionamento primeiro que ele teve é bizarro, é bizonho. Ele deveria ter sido demitido ali. Ele tinha que ter sido demitido ali. Ele não foi demitido. Naquela resposta dele ali do Instagram. Eu também acho. A diretoria não demitiu. Passaram-se 3 semanas e agora a gente está numa situação muito pior. Muito pior. A gente foi eliminado da Libertadores, a gente perdeu e empatou no Brasileiro, então a gente perdeu posições. O Botafogo abriu mais pontos do Flamengo do que estava. E o Flamengo se classificou para a final da Copa do Brasil ali, no apagar das luzes. Então... isso aí que você citou é outro ponto para você se prestar atenção. Né? O Flamengo, com o time que tem, não disputa o Campeonato Brasileiro desde 2020. Não disputa. Os últimos campeonatos... tudo bem, ficou em segundo, ficou em terceiro, mas você pega a tabela ali,
Não é perdeu o título ali nas últimas 2 rodadas, 3 rodadas. Não, Faltando 10, 15 5, pontos 10 de rodadas diferença, já acabou. Entendeu? Então, e aí o Isso Flamengo é uma hoje tá uma vergonha sinuca pra de mim. bico. Sim, e o Flamengo hoje tá uma sinuca de bico do caralho, porque assim, passou do momento de emitir o São Paulo já tinha que isso tinha que ter sido feito antes, e agora tá nessa de que assim, porra, e aí, eu faço o quê, cara? Daqui a menos de um mês tem primeiro jogo da final da Copa do Brasil. No meio do caminho tem 4 partidas do Brasileiro. Porra, vou demitir o cara agora? E é sempre bom lembrar, a gente está falando de demissão aqui do Sampaoli por causa, e exclusivamente por causa, eu pelo menos, falo da exclusão acho que você também, por causa da resposta dele ao É. ato lá de violência. Não é por causa do resultado dos trabalhos, não. Não é por causa de Tem nada a ver com resultado, porque Não. isso aí, se não tivesse acontecido isso, ele ia ser mais um treinador frito pelo elenco do Flamengo. E é um absurdo. O elenco do Flamengo manda na diretoria. Concordo. Então, assim, dada essa sinuca de bico, eu acho que a única forma, a única maneira, e não é bacana, não é legal isso que eu vou falar, não é uma parada legal isso que eu vou falar agora, a única saída para uma possível demissão do Sampaoli seria tendo a certeza da contratação de um grande treinador para o lugar dele. O que hoje no mercado... Seria ali o Galhardo e só, né? Que eu vejo, sei lá. E o Tite, sei lá. Tite, né? Mas sim. São os dois treinadores que estão no mercado. Eu acho que o treinador é irrelevante no Flamengo. Eu acho também, nesse momento... Até que o Flamengo tenha um diretor de futebol que faça a gestão do departamento de futebol, a partir do momento que seja lá ali... como é que se fala? Me fugiu a palavra. Se fique claro, cristalino, ali para os subordinados, para o elenco, para os atletas, né? São funcionários do clube, que há comando no departamento de futebol e que as coisas têm ordem e hierarquia e que devem ser respeitadas, né? A partir desse momento, aí, cara, você pode botar o Sampaoli, o Dorival, até o Lisca doido, qualquer treinador, o cara pode fazer um trabalho péssimo no Flamengo que ele ainda vai conseguir ganhar título com esse elenco. Sim. Entendeu? Sim. Agora, se isso não acontecer, infelizmente, eu não vejo isso acontecendo, porque aí dizem aí boatos, a gente não tem como falar. Não tem como que saber. O Landim mantém o Braz. Por quê? Ele traz muitos votos. O Braz, teoricamente, tem um bloco de votos grande que votam com ele nas eleições do Flamengo. Entendeu? E o Landim, supostamente, precisa desse bloco para poder se reeleger. Com certeza precisa. E agora, ele ainda mais que ele está tentando fazer uma gambiarra aí, né? Porque já não é para ele ter ficado... Esse seria o último ano. Ele está tentando estender aí uma coisa especial. Uma extensão, sei lá, por causa possivelmente da SAF, não sei o quê. Enfim. Mas a verdade é que, assim, falando de futebol em si agora, e para concluir meu raciocínio de antes, é isso. Para o Flamengo demitir o Sampaoli, precisa ser assim: estamos mandando bola o Sampaoli, seja bem-vindo Marcelo Galhardo. Sabe? Tipo, tem que acontecer simultâneo. Só que para isso acontecer, e por isso que eu falei que eu não acho bacana essa resolução, e isso que eu vou falar agora, implica em o Flamengo começar a negociar com o Galhardo enquanto o Sampaoli ainda está trabalhando. O que eu acho uma parada errada pra caceta. E eu acho que é uma coisa assim que até o Sampaoli sabe. Eu não sei se está acontecendo alguma negociação, mas o Sampaoli está num nível de ligou o F. Total. Porque se o treinador chega e fala, não nem sei se eu vou estar aqui daqui a um mês. Isso é o que mais me preocupa e isso é o que faz eu pensar que eu ia falar em hebraico. De qualquer maneira, o Flamengo deveria mandar o São Paulo embora. Porque parece que o São Paulo desistiu. Não, cara, assim, é isso que eu tô falando, cara. Que treinador, para além dessa coisa aí, vamos retirar o fato aí da violência
Vamos afastar por um momento o que ocorreu aí com o Pedro e o técnico, o preparador lá. Sim. Que técnico vai conseguir desempenhar um trabalho desse jeito? Aí, mas o Dorival. Cara, o Dorival, ele já ia ficar na mira do chute da bunda, porque a partir do momento que ele fosse ali em desacordo com o elenco, por exemplo, se ele bate o pé ali e fala que não quer dar os 300 dias de férias que os jogadores pediram, a diretoria aceitou, e o Dorival fez o quê? Tá bom, né? O que ele vai falar? Tá bom, né? Se ele fala assim, não, a gente tem que treinar, a gente tem mundial, a gente tem um início de ano corrido. Aí o elenco não vai com a cara, é mais um que vai ser chutado a bunda. Agora é fácil ficar dando abraçozinho nele e não sei o que lá durante o jogo. Entendeu? Ou no Rogério Ceni. Agora, se o Flamengo jogava contra o São Paulo também, ia lá os jogadores dar abraço, beijinho no Rogério Ceni. Lógico. Quando o Rogério Ceni era treinador e estava ali e conseguiu ganhar, beleza. Agora, quando tirava fulano, saía com a cara putinho, saía virando o rosto. Entendeu? Então, cara, que treinador vai conseguir desempenhar um bom trabalho no Flamengo assim, cara? Não tem como. É impossível. E assim, e uma coisa assim, digamos que o Flamengo esteja negociando com o Galhardo. O Galhardo, acho que ele é uma pessoa antenada, né? Você está vendo um clube que esteja aí sendo ventilado o nome dele, ele, ao menos, provavelmente ele vai tentar buscar ali alguma informação do clube. Ou se já não acompanha, né, o futebol sul-americano. Então, assim, como o cara vai sentar ali no negócio? Será que ele vai falar, não, vou para lá porque eu acho que eu consigo desempenhar um bom trabalho? Será que ele aceitaria vir para o Flamengo? Pois é. Apesar da estrutura e do elenco e não sei o quê. Eu falo diretamente o Galhardo e eu nem coloco o Tite na lista, por quê? O Galhardo, ele fez um movimento muito parecido que o Tite fez quando ele saiu da seleção. Ele deixa o River Plate no final de 2022. Não, perdão, no final de 2021. Ou seja, a última temporada dele foi a de 2021 com o River Plate. E ele achou que a Europa ia querer contratar ele, que ele ia ter um monte de proposta, não sei o quê. E ele tá aí, há 1 ano e meio desempregado e não conseguiu nenhuma proposta. Acho que até tem uma semelhança entre o Tite e o Galhardo nisso aí, né? Os dois acharam que iam sair ali dos respectivos trabalhos dele. Por isso que eu falei no começo. Até muito parecido com o que o Tite fez quando ele saiu da seleção. O Galhardo saiu achando que ele ia ser a última Coca-Cola do deserto e ia chover proposta da Europa. Não choveu. Então eu acho que assim, ele tá na geladeira há 1 ano e meio. Se chega a maior equipe da América Latina, com o melhor elenco, que tem mais dinheiro, e fala pra ele, vem, eu acho que ele vai mandar o foda-se pra situação política do clube, vai vir e é isso aí. Não, sim, mas assim, entendeu? O que esperar, por exemplo, o que vai acontecer se ele vem? Ele vai conseguir trabalhar? Entendeu? Não. Porque eu só espero. Hoje em dia, eu não sei. Hoje em dia, não. É isso que eu falo, que assim, eu já tenho essa desilusão, talvez há mais tempo que vocês. Com vocês, eu digo com você e com o André. Porque assim, para mim, isso aí já é a zona, eu já achei absurda a demissão do Paulo Souza. Eu já achava absurdo o jogador virar cara pro treinador dentro de campo. Para mim, aquilo ali já era um sinal bizonho. Não, é verdade. Tá ligado? Assim, não é uma parada que eu já tô falando porque aconteceu agora. A minha posição já vem essa minha rusga aí, talvez, com o elenco, já vem dessa época, entendeu? A tudo isso, no jogo contra o São Paulo, o São Paulo, no intervalo, tirou o Arrascaeta e botou o Everton Ribeiro, né? E o Arrascaeta não voltou pro banco. Foi embora não voltou pro banco, acho que o Cebolinha foi embora também. Cebolinha também. E ninguém falou nada. Passou em branco. Mas o Pedro leva uma suspensão de jogo e porque ele levou uma porrada na cara. Aí você vê. Não é porque ele levou uma porrada na cara, é porque ele abandonou o aquecimento. Tá bom, foda-se. Você vê que é uma zona. É uma zona. Você não sabe. E assim, tudo bem, o Flamengo não é banco. O carro-chefe do Flamengo, o que chama patrocinador,
o que chama audiência, o que faz o torcedor ir para o estádio, o que faz o torcedor comprar camisa. Não é o Flamengo fechar parceria com o Bayer, com a Adidas para construir estádio. É o futebol. É o futebol. E se o Flamengo fica desempenhando... Hoje, esse ano, a gente já perdeu a oportunidade do maior título do Brasil. O primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão. Poderia ser. Entendeu? Então, assim, já tomou um prejuízo. Porque a expectativa do Flamengo não era ser campeão, mas, se eu não me engano, as metas eram semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. As metas eram semifinal da Libertadores, da Copa do Brasil e G4 do Brasileirão. Essas eram as metas. Então, assim, a zona do futebol já começa a prejudicar a parte financeira. Não que vai ficar pobre, não sei o quê, mas aí, já tomou um prejuízo. Já tomou um prejuízo. Já existe uma verba que o Flamengo esperava contar que não vai existir mais. Exatamente. Então, talvez não vai conseguir trazer o reforço que queria, ou não vai conseguir manter a folha salarial, vai ter que se desfazer de alguns jogadores. Entendeu? É para a diretoria pensar. É para o senhor Landim aí pensar, né? É o quê? Vale a pena? Né? O que eles querem? Pois é. Complicado, né, cara? Não, a situação do Flamengo não tá bacana. Eu acho que enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu acho que o São Paulo não vai ser demitido. Eu acho que o Flamengo vai morrer abraçado com o São Paulo esse ano. Seja o que quer que seja que tenha que acontecer, o Flamengo vai morrer abraçado com o São Paulo. Acho que, enfim. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Ajuda a gente a espalhar a sementinha. Pistola United rumo aos 200 inscritos. Ajuda nós a chegar lá. Deixa seu like, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso, meu povo. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o Guzmão, ele é o Gabriel. Nós somos o Pistola United. Nos vemos no próximo vídeo. Live. Boa semana e bom futebol para todo mundo. Tchau.